mês passado, a denúncia de envolvimento de um ex-jogador de futebol em fraude milionária contra a Previdência Social repercutiu no noticiário nacional. O esquema de corrupção que desviou quase 5 milhões de reais concedia auxílios-doença para quem estava muito bem de saúde. O ex-jogador Andrei Frascarelli foi indiciado junto com 168 pessoas, entre elas peritos e servidores do INSS. Para evitar fraudes como esta, uma ação do MPF em Minas Gerais vai garantir o uso da biometria como ferramenta para combater irregularidades nos postos do Instituto em todo o país. Veja na reportagem. Biometria é o nome dado à área da ciência que permite estabelecer a identidade de um indivíduo por meio de atributos físicos, químicos ou comportamentais. Impressões digitais, características faciais, reconhecimento de íris, verificação de assinatura e reconhecimento de voz são exemplos de recursos usados nos processos modernos de identificação. Desde 2008, a biometria já coloca o Brasil na vanguarda tecnológica dos processos eleitorais de todo o mundo. E agora vai ser a vez da Previdência Social. Em Uberlândia, em resposta a uma ação civil pública do MPF, a Justiça Federal determinou que o INSS adote em todo o território nacional um sistema de identificação biométrica que permita identificar e individualizar, com precisão, os verdadeiros autores de requerimentos e beneficiários da Previdência Social. O objetivo da medida é evitar fraudes que nos últimos 9 anos já causaram prejuízos de mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Na ação, o MPF defendeu que o sistema usado atualmente pelo INSS é falho, instável e inseguro. Porque basta a apresentação de xerox de documentos como certidão de nascimento para a concessão de benefícios de amparo assistencial. Nas investigações que antecederam a ação, o MPF descobriu que no ano passado, só nos municípios de Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro, mais de 400 benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social foram concedidos com base em certidões de nascimento falsas. A biometria ela vai identificar o indivíduo, né? Identificando o indivíduo, a possibilidade de fraude ela é quase que nula, quase que zero, bem remota. A vantagem é que com a biometria eu não consigo utilizar um cartão de outro beneficiário do INSS e isso evitaria as fraudes. Antes de entrar com a ação, o MPF chegou a pedir que o INSS alterasse os procedimentos para exigir foto colorida ou que adotasse o sistema biométrico de identificação. A autarquia se recusou a atender a solicitação sob o argumento de que essas medidas não constam do decreto que regulamentou a Lei Orgânica de Assistência Social. Hoje é quase que impossível você chegar aos autores de um crime que fraudam com a Previdência Social. É muito difícil, porque não há uma identificação, você não tem dados para você investigar. Quando uma pessoa chega hoje no INSS e requer um benefício do LOAS e apresenta uma documentação falsa, esse benefício ele é concedido na hora, porque o servidor não faz nenhuma verificação e não tem nem como fazer essa verificação. O INSS tem 2 anos para implantar o novo sistema biométrico em todo o país. Nas ruas, a população aprovou a iniciativa do Ministério Público Federal. Eu acho muito bom se ser implantada a biometria, porque aí evita de pessoas receberem indevidamente um lugar de outro. Fica bem mais seguro e mais fácil para os aposentados. Para trabalhar com transporte escolar, um veículo deve seguir normas específicas. O comportamento do motorista deve ser observado e o tipo de habilitação também. Em 2010, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação criou um grupo de trabalho para orientar estados e municípios a regulamentar o serviço no Brasil. Mas o transporte escolar no país ainda está longe de alcançar padrões considerados ideais. Para garantir a segurança de estudantes do interior do Ceará, o MPF promoveu uma audiência pública e mediou um acordo com 45 prefeituras da região. Para milhares de estudantes do Cariri, no interior do Ceará, com população estimada em 1 milhão de habitantes, a rotina de ir e vir para a escola muitas vezes é motivo de constrangimento e perigo. Em Juazeiro do Norte, maior cidade da região, a superlotação do transporte escolar é flagrante. Por causa da má conservação, alguns ônibus da frota ganham até apelidos dos alunos. Latão. Por que latão? Porque realmente é um latão muito velho.
muitas vezes não passa em todos os lugares, a estrutura deles não são muito boas, os motoristas eles andam a toda velocidade, não esperam os alunos, né? Tem vezes que pessoas, alunos não podem nem entrar no ônibus porque está muito cheio. Para assegurar aos estudantes um transporte de qualidade, como determina a lei, o MPF em Juazeiro do Norte investigou e comprovou irregularidades nos processos de licitações em 45 prefeituras do Cariri e região centro-sul do Ceará. Além de descobrir que empresas que deveriam prestar diretamente o serviço de transporte escolar para as prefeituras estariam praticando subcontratação integral do transporte, o MPF constatou ainda que pessoas sem os requisitos legais de habilitação e segurança estavam conduzindo os veículos escolares. Nas apurações que nós fizemos, foi identificado realmente situações precárias, verdadeiros pau de araras que conduziam crianças. Então é uma situação inadmissível. Para regularizar a situação, o MPF em Juazeiro, interior do Ceará, conseguiu reunir numa audiência pública os 45 prefeitos envolvidos nas denúncias. Além dos procuradores da República, o evento contou com a participação do Procurador-Geral da Justiça do Ceará, representantes do Ministério Público de Contas do Estado e da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará. O objetivo foi discutir os problemas no transporte escolar, sanar dúvidas sobre licitações e debater um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público Federal. A partir desse termo de ajustamento de conduta com todos os municípios, vamos iniciar a partir de janeiro do próximo ano a regularização dessas contratações, limitando as subcontratações conforme previsto em lei, aos limites da lei, limitando a questão regularizando, na verdade, a questão do pagamento e da contratação dos profissionais que realizam essas contratações e exigindo a utilização dos veículos devidamente seguros e com as características que exigem o Código de Trânsito Brasileiro, com os respectivos motoristas habilitados na categoria correta. O debate foi proveitoso e participativo. Eu acredito que mais ou menos durante o ano de 2014 essas adequações iriam sendo feitas. Agora você fazer num prazo de 120 dias essas adequações todas, fica um pouco inviável. Nem tanta mar, nem tanta terra, que se possa realmente fazer uma redação, que esses prazos possam ser cumpridos e que a lei também possa ser exercida. Eu acho que esse é o caminho. Na audiência pública, ficou definido que a proibição de subcontratar terceiros para a execução de serviço de transporte escolar por parte da empresa vencedora da licitação precisa ser respeitada. A prática irregular pode ser enquadrada como improbidade administrativa. Seja identificado qualquer irregularidade, o gestor ele será responsabilizado, porque o gestor está se responsabilizando, está assumindo essa obrigação de atuar de forma correta. Então não será permitido nenhuma justificativa por parte dos gestores. Com a assinatura do termo de ajustamento de conduta, os municípios se comprometeram a fiscalizar as empresas durante todo o período do contrato e exigir delas a contratação de funcionários habilitados para a função. Além disso, vão verificar se os veículos são adequados e em número suficiente para cumprir o contrato. A gente acredita que será cumprido de forma tempestiva e que isso trará para a sociedade um ganho imenso. A gente poder garantir um transporte seguro, eficaz, dentro da legislação. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.